Caríssimos irmãos e irmãs, vivemos a alegria deste tempo pascal, hoje celebração do terceiro domingo da Páscoa, e vamos aprofundando o mistério da redenção da humanidade alcançada para todos nós através da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Os discípulos não esperavam a ressurreição, eles não tinham essa expectativa, essa compreensão. A ressurreição é algo que deixa os discípulos com alegria e ao mesmo tempo desconcertados. Hoje, neste domingo, nós vemos esta cena logo depois daquele episódio da manifestação de Jesus aos discípulos de Emaús, que iam para Emaús, como Jesus se manifesta a todo o grupo, quando os discípulos de Emaús já tinham retornado. E hoje nós vemos como Jesus insiste no realismo da ressurreição. Ele fala de uma paz, a paz esteja convosco. A paz que o ressuscitado vem trazer, eu já disse isso, não é só uma ausência de conflitos, é a paz shalom, plenitude de todos os bens, é a integração do ser humano em todas as suas dimensões. E para que isso ficasse muito claro, Jesus vai procurar vencer as hesitações dos discípulos daquele tempo e nós também. Vejam como o ressuscitado insiste na totalidade do ser humano. Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvida? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Quer dizer, ele apresenta seu corpo, e seu corpo chagado, mas ressuscitado. Jesus se preocupa com todas as dimensões do ser humano. Ele não salvou um pedaço do ser humano, é o ser humano integral, corpo e alma. Às vezes nós podemos ter uma ideia equivocada que não é uma mentalidade cristã, é uma mentalidade de separação de corpo e alma. Não, é a totalidade do ser humano que é redimida por Jesus Cristo. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Isso é muito importante, porque tem pessoas que ainda hoje às vezes têm uma compreensão equivocada da nossa própria fé e da espiritualidade, desprezam o corpo. O corpo é também glorificado. Jesus ressuscitou em corpo e alma, né? O corpo é para a glória, é templo do Senhor. É claro que quando nós nos entregamos ao pecado, o corpo também sofre, o corpo também é desvirtuado, mas o corpo é bom. Nós somos uma unidade de corpo e alma. Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, né? Não bastava o sepulcro vazio. Sepulcro vazio só não era prova da ressurreição, é um indício, mas precisava dessas manifestações de Jesus. E Jesus ainda insiste mais: tendes alguma coisa para comer? Alguma coisa tão vital para nós, nós precisamos do alimento. Jesus pede o alimento, mostrando que Ele quer se manifestar na nossa vida cotidiana. Tendes alguma coisa para comer? Eles deram um pedaço de peixe assado, Ele tomou e comeu na frente deles. Então vejam, nós temos o túmulo vazio, nós temos as manifestações de Jesus chamando atenção para a integridade da ressurreição. Mas nós temos um outro elemento que aparece também sublinhado no Evangelho de hoje. Depois lhes disse: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim. É a referência de Jesus às Escrituras, a palavra de Deus expressa nas Sagradas Escrituras. Que respeito, que consideração nós devemos ter pela palavra de Deus. Foi o tema central dessa 58ª Assembleia Geral da CNBB, que terminou ontem. Comunidades fundada na palavra, casa da palavra, né? Onde a palavra
é a animação de todo o serviço e trabalho missionário. Vocês podem ver que na Eucaristia nós temos a mesa do altar e nós temos a mesa da palavra. A mesa da palavra nos prepara para a mesa da Eucaristia, do altar, né? Mas é preciso que haja a palavra. Então Jesus se manifestou, mas ele teve agora que recorrer, mesmo com o sepulcro vazio, com suas manifestações, ele tem ainda que fazer referência à Escritura. Era preciso que se cumprisse tudo isso que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ao falar a lei de Moisés, os profetas e os salmos, ele está falando toda a Escritura, todo o Antigo Testamento, que sempre falou do Cristo, apontou para ele de forma velada. Então abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender a Escritura. Nós sempre precisamos que Jesus abra a nossa inteligência para a gente compreender as Escrituras. Ele faz isso através do Espírito Santo. Portanto, nós não devemos ser pretensiosos. Já sei tudo, já sei que rumo vou tomar na minha vida. Tem gente que pensa que é tão sabido que acha que pode até ensinar o Papa e os bispos, e os padres também, né, claro. Então, acha que pode, porque já sabe. Falta um pouco de humildade, se chama soberba espiritual, está muito difundida por aí, soberba espiritual, magistério paralelo, gente que quer dizer para onde que vai a igreja, gente que não tem o mandato missionário do Cristo, gente que não tem essa legitimidade, mas a partir de ideologias estranhas, às quais serve mais do que o Evangelho, quer ditar os caminhos da igreja. Era preciso que o Cristo passasse por tudo isso. Para essa gente, Jesus não passaria pela cruz, não, né? Seria só o triunfo, né? Mas o caminho de Jesus foi o caminho do esvaziamento. Ele abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras, entenderem o quê? O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Quem não é embaixador da misericórdia de Deus para todas as nações, para todos os povos, não é discípulo de Jesus. Quem não aceita que nós somos todos irmãos, não é discípulo de Jesus. Quem não está em comunhão com os legítimos sucessores dos apóstolos e de Pedro, não é verdadeiro discípulo de Jesus. Não se deixa ensinar pela palavra de Deus. E muitas vezes, aqueles que estão à frente da igreja têm que denunciar e falar o que está errado. Ouvimos na primeira leitura, São Pedro não falou com meias palavras, não. Pedro se dirigiu ao povo e disse claramente: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Chamou Jesus de servo. Ele está pegando a Escritura, o Deutero Isaías, o servo sofredor, glorificou o servo Jesus. Jesus está entre nós como aquele que serve. Quem não aceita servir, não é discípulo de Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós o rejeitastes, o santo e o justo. Ele é servo, santo e justo, são os títulos de Jesus. Às vezes nós não usamos esses títulos, mas são da palavra de Deus. Jesus é servo, Jesus é santo, Jesus é justo. E pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida. Isso que São Pedro está falando não é pouca coisa, não. Realmente o pessoal quis inclusive matar então São Pedro também, prendê-lo, né? Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Então vocês estão vendo que a experiência da ressurreição não é uma experiência tranquila. Ela ocasionou para os apóstolos perseguição, incompreensão, calúnia. Eles tiveram que dizer: nós somos testemunhas. Agora nós sabemos que agistes por ignorância. E aí vem um apelo à conversão, né? Deus cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca dos profetas. A morte de Jesus não é um fatalismo, não é que Deus quisesse que Jesus morresse na cruz. Deus nos entregou o seu Filho para que Ele manifestasse plenamente o amor de Deus por nós.
no mundo envolvido em trevas, o caminho acabou sendo o caminho da cruz. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Também a segunda leitura, carta de São João, também fala desse grande dom do ressuscitado que é a fé. Temos junto do Pai um defensor, um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é vítima de expiação pelos nossos pecados. Uma tradução mais ao pé da letra diria, ele é instrumento de perdão para os nossos pecados, né? Vítima de expiação, está certo, é claro, mas é instrumento de pecado, né? Instrumento de perdão dos pecados, né? E não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. E aí fala de conhecer Jesus. Como é que a gente conhece Jesus? Não é conhecendo de forma decorada a Escritura, o catecismo, a doutrina, não. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. O que é guardar os mandamentos? É amar. O ressuscitado nos leva à fé, e o fruto da fé é o amor. A fé opera pela caridade. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Então, meus queridos irmãos, neste clima pascal, os bispos do Brasil se reuniram de forma remota ao longo desta semana, e para justamente refletir e rezar sobre a caminhada da igreja no nosso país. Nós rezamos ao longo da semana nas intenções. Eu não vou aqui resumir tudo o que foi dito e feito naquela assembleia que terminou ontem, 58ª, mas eu vou ler a mensagem que os bispos dirigiram ao povo brasileiro ao final da assembleia. Que nós a escutemos com o coração aberto, de quem quer obedecer à vontade de Deus, discernir os sinais dos tempos, reconhecer os legítimos pastores que o Espírito Santo colocou à frente da igreja. Mensagem da 58ª Assembleia Geral da CNBB ao povo brasileiro. Esperamos novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Citação da segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Movidos pela esperança que brota do Evangelho, nós, bispos do Brasil, reunidos de modo online, na 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, de 12 a 16 de abril de 2021, neste grave momento, dirigimos nossa mensagem ao povo brasileiro. Expressamos a nossa oração e a nossa solidariedade aos enfermos, às famílias que perderam seus entes queridos e a todos os que mais sofrem as consequências da Covid-19. Na certeza da ressurreição, trazemos em nossas preces, particularmente, os falecidos. Ao mesmo tempo, manifestamos a nossa profunda gratidão aos profissionais de saúde e a todas as pessoas que têm doado a sua vida em favor dos doentes, prestado serviços essenciais e contribuído para enfrentar a pandemia. O Brasil experimenta o aprofundamento de uma grave crise sanitária, econômica, ética, social e política, e intensificada pela pandemia, que nos desafia, expondo a desigualdade estrutural enraizada na sociedade brasileira. Embora todos sofram com a pandemia, suas consequências são mais devastadoras na vida dos pobres e fragilizados. Essa realidade de sofrimento deve encontrar eco no coração dos discípulos de Cristo. Tudo que promove ou ameaça a vida diz respeito à nossa missão de cristãos. Sempre que assumimos posicionamentos em questões sociais, econômicas e políticas, nós o fazemos por exigência do Evangelho. Não podemos nos calar quando a vida é ameaçada, os direitos desrespeitados, a justiça corrompida e a violência instaurada. Louvamos o testemunho de nossas comunidades,
na incansável e anônima busca por amenizar as consequências da pandemia. Muitos irmãos e irmãs, bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosas, cristãos leigos e leigas, movidos pelo autêntico espírito cristão, expõem suas vidas no socorro aos mais vulneráveis. Com o Papa Francisco afirmamos que são inseparáveis a oração a Deus e a solidariedade com os pobres e os enfermos. As iniciativas comunitárias de partilha e solidariedade devem ser sempre mais incentivadas. É tempo de cuidar. Somos pastores e nossa missão é cuidar. Nosso coração sofre com a restrita participação do povo de Deus nos templos. Contudo, a sacralidade da vida humana exige de nós sensatez e responsabilidade. Por isso, nesse momento, precisamos continuar a observar as medidas sanitárias que dizem respeito às celebrações presenciais. Reconhecemos agradecidos que nossas famílias têm sido espaço privilegiado da vivência da fé e da solidariedade. Elas têm encontrado nas iniciativas de nossas comunidades, através de subsídios e celebrações online, a possibilidade de vivenciarem intensamente a igreja doméstica. Unidos na oração e no cuidado pela vida, superaremos esse momento. Na sociedade civil, os três poderes da República têm, cada um, na sua especificidade, a missão de conduzir o Brasil nos ditames da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito de todos e dever do Estado. Isso exige competência e lucidez. São inaceitáveis discursos e atitudes que negam a realidade da pandemia, desprezam as medidas sanitárias e ameaçam o Estado democrático de direito. É necessária atenção à ciência, incentivar o uso de máscara, o distanciamento social e garantir a vacinação para todos o mais breve possível. O auxílio emergencial, digno e pelo tempo que for necessário, é imprescindível para salvar vidas e dinamizar a economia, com especial atenção aos pobres e desempregados. É preciso assegurar maiores investimentos em saúde pública e a devida assistência aos enfermos, preservando e fortalecendo o Sistema Único de Saúde, SUS. São inadmissíveis as tentativas sistemáticas de desmonte da estrutura de proteção social no país. Rejeitamos energicamente qualquer iniciativa que intente desobrigar os governantes da aplicação do mínimo constitucional do orçamento na saúde e na educação. A educação, fragilizada há anos pela ausência de um eficiente projeto educativo nacional, sofre ainda mais no contexto da pandemia, com sérias consequências para o futuro do país. Além de eficazes políticas públicas de Estado, é fundamental o engajamento no Pacto Educativo Global proposto pelo Papa Francisco. Preocupa-nos também o grave problema das múltiplas formas de violência disseminada na sociedade, favorecida pelo fácil acesso às armas. A desinformação e o discurso de ódio, principalmente nas redes sociais, geram uma agressividade sem limites. Constatamos com pesar o uso da religião como instrumento de disputa política,
justificando a violência e gerando confusão entre os fiéis e na sociedade. Merece atenção constante o cuidado com a casa comum, submetida à lógica voraz da exploração e degradação. É urgente compreender que um bioma preservado cumpre sua função produtiva de manutenção e geração da vida no planeta, respeitando-se o justo equilíbrio entre produção e preservação. A desertificação da terra nasce da desertificação do coração humano. Acreditamos que a liberdade humana é capaz de limitar a técnica, orientá-la e colocá-la ao serviço de outro tipo de progresso, mais saudável, mais humano, mais social, mais integral. É cada vez mais necessário superar a desigualdade social no país. Para tanto, devemos promover a melhor política, que não se submete aos interesses econômicos e seja pautada pela fraternidade e pela amizade social, que implica não só a aproximação entre grupos sociais distantes, mas também a busca de um renovado encontro com os setores mais pobres e vulneráveis. Fazemos um forte apelo à unidade da sociedade civil, igrejas, entidades, movimentos sociais e todas as pessoas de boa vontade em torno do pacto pela vida e pelo Brasil. Assumamos com renovado compromisso iniciativas concretas para a promoção da solidariedade e da partilha. A travessia rumo a um novo tempo é desafiadora, contudo, temos a oportunidade privilegiada de reconstrução da sociedade brasileira sobre os alicerces da justiça e da paz, trilhando o caminho da fraternidade e do diálogo. Como nos ensinou o Papa Francisco, o anúncio pascal é um anúncio que renova a esperança nos nossos corações. Não podemos dar-nos por vencidos. Com a fé em Cristo ressuscitado, fonte de nossa esperança, invocamos a bênção de Deus sobre o povo brasileiro, pela intercessão de São José e de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Brasília, 16 de abril de 2021, assinado em nome de todo o episcopado brasileiro, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e primeiro vice-presidente da CNBB, Dom Mário Antônio da Silva, bispo de Roraima, segundo vice-presidente da CNBB, Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar de São Sebastião do Rio de Janeiro, secretário-geral da CNBB. Acolhemos a palavra de nossos pastores e com o coração generoso nos disponhamos a trilhar esse caminho apontado pelo Cristo ressuscitado no Espírito Santo, através dos pastores que orientam a igreja no Brasil e no mundo com o Papa Francisco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.